Não vemos as coisas como são, vemos como somos. Esse é o devocional de hoje. Em 2 Samuel 12:5 diz assim: Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Uau! Vamos começar aqui, ó, igual a pastora. A régua com a qual você mede os outros pode ser usada para julgar as suas próprias atitudes. Às vezes, o que condenamos nas pessoas é justamente o que detestamos em nós mesmas, mas não somos capazes de enxergar por estarmos com a visão embaçada pela nossa perspectiva distorcida. Davi passou por isso quando foi abordado por Natã após adulterar com Batseba e assassinar o seu marido, que era um de seus soldados. Diante daquela atrocidade, o profeta foi cirúrgico e pontual ao contar uma história de 2 homens, um rico que roubara a única ovelha de um pobre. O rei, ao escutar tamanha injustiça, enfureceu-se. Mal sabia que aquele caso ilustrava o seu próprio pecado. O julgamento então tornou-se a sua sentença. Como Davi, em determinados momentos, muitas de nós não somos capazes de ver as coisas como são. Isso porque não as enxergamos como são, e sim como nós somos. Quantas vezes não apontamos as falhas dos outros sem perceber as nossas próprias misérias? Mulher, hoje é dia de quebrar suas réguas interiores e pedir que Deus sonde o seu coração. Quem sabe Ele enviará a você um Natã que, com poucas palavras, a levará à verdade e transparência acerca das suas próprias atitudes. Abra os olhos, enxergue. Uau! Gente, isso é tão real, né? É aquela frase, às vezes quando você aponta um dedo para alguém, tem mais 3, pelo menos aqui, ó, sendo voltados para você. E você tá apontando, falando algo que acontece na vida daquela pessoa, mas não tá tirando a trave dos teus olhos. Às vezes você não consegue enxergar no espelho que muitas vezes aquela atitude que te incomoda é exatamente aquela que você está fazendo, aquela que você está tendo com as outras pessoas também. Então isso é tão sério, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos ajudar, sabe? Sondar o nosso coração, trazer luz àquilo que ainda é trevas dentro de nós, aquilo que está no oculto, no mais escondido, o porquê que nós estamos tendo aquela atitude que nós detestamos no outro, mas nós também estamos fazendo, qual é a raiz disso? Nós precisamos pedir para Deus nos mostrar, porque nós só replicamos atitudes muitas vezes, comportamentos que os nossos familiares tiveram, têm com a gente, e a gente detesta, mas a gente faz a mesma coisa com os outros, com o nosso marido, com filhos, com amigos. Então, gente, é o tempo que Deus está nos orientando, falando conosco. Traga à luz aquilo que precisa ser mudado. O Senhor quer uma igreja curada, sabe? Eu tenho passado pelos meus processos de cura e eu sempre falo, Senhor, tudo aquilo que eu for ajudar as pessoas, faça primeiro em mim, tem que ser verdade. Não pode ser algo mentiroso, superficial, só chegar aqui, fazer um devocional e falar palavras ao vento, não. Eu quero ter autoridade para falar aquilo que eu venci, aquilo que eu vivi, sabe? Testemunhar verdadeiramente, ter unção daquilo que o Senhor me deu de autoridade para vencer, o pecado que eu renunciei, que eu arrependi, que eu confessei,
eu tenho autoridade para declarar e falar, você também pode, não é um caso perdido, mas só que nós precisamos ter humildade para falar, Senhor, som do meu coração. Se algo está travando a minha vista, eu não estou conseguindo enxergar aquilo que eu preciso mudar, me mostra, fala comigo. E hoje eu quero encerrar esse devocional com uma oração, porque eu creio que o Senhor, Ele tem esse tempo para nós, tempo de arrependimento, de reconciliação, tempo de renúncias, mas tempo de cura, porque Ele vai restituir muitas coisas que nós perdemos se fomos roubadas, mas nós não podemos receber da mesma forma, com as mesmas deformidades que nós estamos e atitudes que não agradam ao Senhor, que estão vindo há anos. O Senhor quer nos curar para a gente receber aquilo de precioso que Ele tem. Amém? Então vamos orar. Paizinho, eu quero te agradecer e te louvar por este dia, por este devocional. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a vida de quem está assistindo, sobre a minha vida, claridade, tudo aquilo que ainda possa estar escuro, Senhor, aquilo que a gente ainda não enxerga. Muitas vezes, assim como Davi julga a história do outro, mas é o pecado que ele cometeu. Nós não queremos viver, Senhor, na superficialidade, na mentira, no engano. Nós queremos verdadeiramente, Pai, ser parecidos com Cristo. Então, som do nosso coração, mostra, meu Deus, traz o arrependimento, que as pessoas possam confessar verdadeiramente e seguir uma nova vida contigo. Meu Deus, mas tira toda a trave, tira todas as escamas dos olhos, Pai. E aquilo que precisa ser mudado e moldado em nós, que seja esse tempo. Espírito Santo, tu tens liberdade na minha vida e na vida de quem está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o devocional de hoje. Eu creio, sabe, gente, que assim como Davi, ele precisou de um profeta. Natan era um profeta para mostrar para ele de um outro ângulo aquele pecado que ele teve, aquilo que ele fez que não foi certo, né? Com Urias, até mesmo com Batseba, porque a gente não sabe se ela realmente queria se deitar com ele, né? Às vezes ele era o rei, a palavra dele era a que valia e a mulher se submeteu. Então tem tantas coisas, mas assim, foi um pecado e ele pagou as consequências desse pecado. Então hoje que você possa pedir para o Espírito Santo te mostrar. Existe ainda alguma atitude, alguma brecha que você está dando para que desagrade, né, o coração de Deus, que isso seja curado e liberto hoje, em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.